Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 59. Por que é que o Karma Yoga e o Jnana Yoga são prescritos? Porque no estágio inicial, antes do amanhecer de Bhakti, eles podem resultar na purificação da mente. A pureza resulta deles, como visto na introdução. Podem, não significa que resultem. Até porque o desejo por emancipação, o desejo pela realização de Deus, é de facto o motor da prática espiritual. Sem ele, se o propósito da prática for de alguma forma a manutenção da vidinha, a melhoria da ilusão da vidinha, aí isso reduz drasticamente e não produz pureza, porque o propósito são as impurezas, então não tem como produzir pureza. Então essas práticas do Karma Yoga e do Jnana Yoga, elas podem produzir pureza, havendo um correto alinhamento com o propósito das mesmas. Agora, se isso for distorcido, que é o mais comum, aliás, partir numa prática espiritual é partir do próprio equívoco e supostamente pela intensidade da prática, pela dedicação, é que vai havendo a purificação e pela purificação o entendimento vai aumentando. Então, eles são prescritos nas Escrituras, são prescritos por Deus, porque num estágio inferior, chamamos assim, de maior cegueira, de maiores impurezas, o Bhakti não tem condições. As pessoas têm até aversão pelo Bhakti, pela ideia da devoção, do Bhakti, de adorar a Deus, estas expressões. Ouvir um mantra é algo ofensivo. Há pessoas que ficam agressivas por ouvir um mantra. Tal é o nível de impurezas que carregam, ofensas e sei lá, quanta coisa. Não é? Então, num determinado estágio
em que a devoção não pode ser contemplada, o Karma Yoga e o Jnana Yoga, né, são os meios possíveis. Então foram dados por Deus para que todos possam ter uma chance, todos se possam chegar a Deus. E havendo a prática sincera do nível de consciência onde quer que alguém se encontre, com certeza trará purificação e elevação daquele ser. No Srimad Bhagavad Gita, o Senhor diz: diferentes propósitos são servidos por diferentes pequenos reservatórios de água, mas um grande lago serve a todos os propósitos ao mesmo tempo. Da mesma forma, diferentes caminhos como Yoga e Jnana podem ser empregados para alcançar objetivos diferentes, mas um homem sábio sabe que o verdadeiro propósito é a realização de Deus. Isto é o que um sábio, que é sábio, sabe. Não é? Então, muitos fazem práticas espirituais para melhorar a vida. Isso não interessa para nada. Muitos fazem para me levar acima da ilusão, para transcender a ilusão e me estabelecer na realidade, para encontrar o meu eu superior, para me conhecer verdadeiramente. E muitos dizem isso porque não conseguem dizer, aqueles que conseguem não contam, né? Mas estou a dizer do exemplo, muitos deles dizem isso porque não conseguem conceber que eles estão à procura de Deus. Essa visão de que o propósito é a realização de Deus não cabe. Então, essas outras coisas cabem. Mas um homem sábio sabe que Deus é o propósito de tudo isso. Sutra 60. Alguns opinam que quando Karma Yoga e Jnana Yoga são supervisionados por Bhakti Yoga, eles realmente produzem melhores resultados. Obviamente, não é? Quando são supervisionados por Bhakti Yoga, ou seja, quando têm o Bhakti, a devoção, como o eixo central, eles vão dar resultados porque estão completos agora. Antes eles não estavam completos, faltava o Bhakti. E sem isso, não tem como. Não é? O Bhakti é o lema, ele é o objetivo e é ele que leva à transcendência. Então, sem o Bhakti, eles estão incompletos, logo os seus frutos são muito parcos comparado com a presença de Bhakti. Para aquele ser que não cabe Bhakti, os frutos daquilo são muito grandes para a sua realidade, mas são parcos comparados com a presença de devoção como o leme de tudo aquilo. Se estes mencionados acima, Bhajan, Kirtan, Yoga, Jnana, etc., forem todos empregados criteriosamente com Bhakti como dominante e da maneira correta, Bhakti daria um melhor resultado, obviamente. E aqui estamos colocando, né, neste exemplo, está também Bhajan e Kirtan, que já são formas, são práticas de devoção do caminho de Bhakti Yoga. Mas tudo pode ser praticado sem conteúdo. Tudo. Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, tudo pode e é praticado sem conteúdo. E... Não vou dizer isso. Para não perturbar desnecessariamente as cabecinhas, algumas cabecinhas, não é? Mas em qualquer deles, na maior parte das vezes, fica a forma, os rituais de adoração, tudo isso, ou as meditações, ou as contemplações, ou o cantar dos nomes divinos, ou as ações meritórias, supostamente, as caridades, tudo isso fica a forma, sem o conteúdo, sem a parte devocional, sem a vida. Como que e a vida está na vidinha. Normalmente é isso. Quando o Bhakti, a devoção, é trazida para essas práticas, ela é a vida delas e é isso que as faz crescer.
Para Bhakti, puro Bhakti ou Bhakti supremo, a completa devoção e amor pelo Senhor Deus é o objetivo principal de todos os esforços espirituais, sem dúvida nenhuma. E essas formas secundárias de Bhakti darão o resultado desejado somente se o resultado for cristalino, se houver a visão, o foco, que é a realização de Deus que se trata. Ou elas podem ser mal utilizadas para o personagem, para entretenimento, para manter seus objetivos e investimentos mundanos. Todas essas formas de alcançar a Deus são igualmente importantes e no espírito certo trazem a realização de Deus. Nada podia ser mais verdade. Sutra 61. O ilustre sábio Jaimini diz que cantar e ouvir o nome divino é o melhor método para cultivar a devoção pura, o Parabhakti. E ele está certo. Agora, eu acrescento mais um, de acordo com os tempos atuais. Naquele tempo do ilustre sábio Jaimini, isto poderia ser a realidade. Neste momento, a realidade vai mais além. E no nível de impurezas e ofensas em que cada buscador se apresenta de forma lastimável perante Deus, sem saber, ele acha que estão quase no mesmo nível, Deus enfim... O cantar do nome de Deus torna-se impossível com tantos pecados, ofensas, com tanta coisa, com tanta impureza, porque não consegue lembrar, esquece a maior parte das vezes, não consegue pôr devoção. Então, o cantar do nome divino, junto com meditação intensa para os tempos de hoje, para os tempos que correm, é o melhor caminho, não é? Porque tem uma rotina, tem o criar dessa câmara sagrada, em que, supostamente com a disciplina da meditação, o teu mundo é ligeiramente afastado, e aí, porque é o teu mundo que te atrasa, e aí, pela prática intensa da meditação, o processo de purificação é acelerado muito. E ajuda a trazer estrutura na prática, na disciplina. Então, sentar para meditar por longos períodos de tempo e quando se levanta, meditar, ou seja, o corpo senta na postura firme da meditação, não é? E continua a cantar o nome de Deus, quer seja em voz alta, em voz baixa ou sussurrando, não é? São os 3 estágios do nome de Deus, do mantra. E depois saiu da postura, terminou a meditação formal, em que a panela esteve no fogo, não é? Continua a repetição do nome sagrado. E depois senta e vai alternando assim. Muito bom. Isso ajuda a sair até, porque vai intensificando, vai limpando mais rápido e ajuda mais facilmente a sair da prática desrespeitosa, que iremos lá, e ofensiva. Não é? No Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz: meus devotos se ocupam em cantar constantemente meu nome divino com firmeza da mente, com toda humildade e sinceridade, curvando-se repetidamente diante da minha forma. Em verdade, dessa maneira eles me alcançam. Então, os meus devotos, aqueles que ele considera os devotos dele, que ele considera, porque são muitos, mas aqueles que fazem desta forma são aqueles que considera os devotos, são os que se ocupam em cantar constantemente o meu nome divino, com firmeza na mente, sem titubear, não é? Cantando sem distrações, com firmeza, com foco. Foco é muito essencial em qualquer prática espiritual, porque ele é a vida da prática, a intenção. Com toda a humildade e sinceridade, com toda a humildade,
A humildade é base de todas as práticas espirituais. Do nome divino é mais ainda, porque não estar em completa humildade perante a manifestação de Deus é ofensivo. E é importante entender que as ofensas, elas estão sendo feitas à tua natureza divina. Deus não se ofende. Então a conduta, sendo ofensiva, bloqueia-te a ti. Leva-te a diversos e infinitos sofrimentos até que acordes para isso e que possas, ao invés de ofender, glorificar. Portanto, com toda a humildade e sinceridade, porque se o propósito não é a realização de Deus, exclusivo, não é totalmente sincera aquela prática. E curvando-se repetidamente diante da minha forma, quer seja uma imagem de Deus, quer seja uma estátua, uma representação de Deus, as histórias de Deus, os nomes de Deus, as encarnações de Deus, tudo isso. E até mesmo Deus, se tiveres a bênção, claro, de poder estar em sua presença. Embora Kali Yuga seja um repositório de todos os males, possui uma grande qualidade que faz com que uma pessoa se livre do mundanismo e assegura bem-aventurança suprema apenas por meio de Nama Sankirtan, pela repetição do nome de Deus. Então, tudo tem sempre um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo de Kali Yuga, a escuridão, a ignorância, a violência, a maldade, tudo isso já se sabe, não é? Mas tem um lado bom que apenas com a repetição do santo nome ele chega a Deus. Até porque é muito difícil de fazer isso, embora na teoria seja fácil. Mas o nível de impurezas é um obstáculo enorme para isso. Nada que a sinceridade e a persistência e a intensidade, que é a demonstração da vontade, não resolve. Somente através do Nama Sankirtan, todos se livram das suas faltas e mágoas e se tornam devotos do Deus Supremo. O que foi obtido pela meditação na era de Krita e pela oferta de sacrifícios na era de Treta, são as eras, e pela adoração ao Supremo na era Dwapara, tudo é obtido por Nama Sankirtan em Kali Yuga. Então, nestes outros yugas eram aquelas outras práticas, nesta, pela repetição do nome divino. Quando o nome divino é pronunciado sem ofensa, lava todos os pecados e inflama as 9 formas de fé devocional. Quando ele é repetido sem ofensa. Não é? Quando existe a ofensa ao nome, aí a coisa complica. Não é? Nem devoção, vazio, miséria e sofrimentos só se vão aumentando. E eles vêm ter com o devoto e vêm dizer, olha, presta atenção. E ele ignora e vai aumentando e aumentando e aumentando. Ao longo do tempo, e não para enquanto não pararem essas ofensas. Enquanto isso não for resolvido, o sofrimento só vai multiplicando, nesta vida e nas subsequentes. E isso é ainda uma bênção, não é? Não é castigo, não. Pronunciando o nome divino em qualquer lugar, seja comendo ou dormindo, independentemente do tempo, lugar e pessoa, tudo é cumprido. Até o próprio Deus desfruta da doçura dos seus nomes. Sim. E na realidade, seus nomes são os repositórios de bem-aventurança. E sim, Deus se deleita com a sua própria natureza, tal como um devoto se deleita com Deus.
O nome divino é Deus. É a mais alta salvação, o mais alto fim e a mais nobre bem-aventurança final. Tal é a grandiosidade do nome divino. O nome divino é a semente e o fruto para os jivas, que são as almas encarnadas. Ele é tudo para elas. O nome é o Senhor Supremo e somente o nome é o objeto supremo da adoração do jiva. O nome é o preceptor, é o guru. Então, tal é a grandiosidade do nome, que ele é o Ser Supremo. Como eu já vos falei, ele é a manifestação de Deus neste mundo. Uma das. Não é? O nome divino, o nome de Deus, é o meio e o fim. Começa com ele, termina nele. A grandiosidade, a bem-aventurança é ele. No Bhagavad Gita, Sr. Krishna diz: eu não permaneço nem em Vaikuntha, nem nos corações dos yogis, mas onde quer que meus devotos cantem o meu nome, ali estou eu. Ofensas contra o nome divino, se não forem cortadas pela raiz, atrasarão a realização dos frutos do Shrinam Sankirtan, do nome divino. Se não forem cortadas pela raiz, atrasam, porque bloqueiam, não é? Bloqueiam o nome e geram incontáveis sofrimentos, não é? Obviamente que o devoto recebe os seus avisos e, se ele se reposicionar melhor, poderá parar com as ofensas e mitigar o que já foi feito e se lavar de tudo isso. Se não percebe, só vai multiplicando e não para. Cuidado para não desconsiderar o preceptor espiritual, o Guru. Sem a graça de quem não há graça de Deus. Então, sem a graça do Guru, não tem graça de Deus. Então, cuidado para não desconsiderar. Desconsiderar é diferente de desrespeitar. Embora seja uma forma de desrespeito indireta, não é? Agora, desrespeitar diretamente, imaginam quais são as consequências disso, não é? Tem uma frase, uma passagem que diz que, de certa forma, o Guru até é mais importante que Deus. Porquê? Porque o Guru pode mitigar a ira divina contra o devoto quando ele apronta feio, não é? Então o Guru ainda pode ser um meio para mitigar, para acalmar a ira de Deus para com o buscador, o devoto. Mas contra a ira do Guru não tem nada que salve o devoto. É uma frase que é repetida na Índia bastante, não é? Que já mostra muita coisa. Então, cuidado para não desconsiderar o preceptor espiritual. A vida é feita desses cuidados, a vida espiritual, porque é isso que traz o sagrado realmente. Para aqueles de vocês que acham que têm noção do sagrado, a grande maioria não está nem perto disso ainda. O coração humano é muito pequeno para isso, precisa de abrir muito, expandir muito e muito e muito. Isto não é para desanimar, é para, não é, dar foco. Seja cauteloso com os sadhus, não é? Para não ser depreciativo com os sadhus. Um santo, um mendicante, um asceta, um yogi, um monge, um renunciante, que são as encarnações vivas da misericórdia de Deus e seus favoritos, mais queridos para ele do que o seu próprio ser. Então, tudo aquilo que dá uma oportunidade a todos os seres vivos de se elevarem a Deus é muito importante para Deus. Então, cuidado, não sejam depreciativos com estes seres. Na realidade, com nenhum dos seres, mas com estes a coisa é num outro nível. Esteja alerta para não considerar Shri Vishnu absolutamente diferente dos seus nomes, formas, qualidades auspiciosas, ou tratá-lo em pé de igualdade com outras deidades. Então, o Ser Supremo é o Ser Supremo, o resto é o resto.
E os seus nomes, as suas histórias, as suas encarnações não são diferentes de Deus. Porquê é que isto é importante? Para não tratar o nome com normalidade, repetindo mecanicamente, isso é ofensivo. É uma ofensa tratar o nome de Deus desta forma. Então é isto que este aviso vem falar. Os afortunados que desejam ascender ao terraço de prêmio do amor divino cantam sincera e incessantemente o nome do Senhor na companhia dos sadhus, os santos, os despertos, ou que estão completamente dedicados ao caminho, não é? Que já largaram a vida mundana. Então, os afortunados que desejam ascender ao terraço de prema cantam sincera e incessantemente o nome do Senhor na companhia dos sadhus, não dos mundanos. Não é? O nome é espiritual, é sabedoria, votos, meditação, abnegação, quietude mental, virtude, engenhosidade. Ele é tudo isso. Os Vedas descreveram a espiritualidade do nome do Senhor como a mais alta verdade. Ó Senhor, julgamos razoavelmente que o teu nome é mais elevado do que o mais elevado e, portanto, cantamos o teu nome. Continuando, ó Vishnu, é somente pela graça do teu nome que somos capazes de oferecer hinos a ti, portanto devemos adorar e orar apenas ao teu nome. Por causa da avidya, que é a ignorância, os devotos, em seu primeiro estágio, não têm gosto pelo nome. E o remédio para isso é a repetição paciente e contínua do nome. Não têm gosto, não têm prazer a cantar o nome. Aliás, antes de ser um devoto, muitos têm aversão pelo nome divino, não é? Como já mencionei. Mas os outros, os devotos, no início, cantam e não têm nenhuma bem-aventurança, nenhum prazer, nenhum gosto por aquilo, não é? É uma coisa difícil. Então eles se sentem inquietos depois, não é? Depois da repetição paciente, porque tem que limpar, tem que purificar. Então eles se sentem inquietos se pararem de cantar o nome. E o canto constante e respeitoso produz uma suprema afeição por Deus, uma ligação com Deus, não é? Mas depois eles se sentem inquietos se pararem de cantar. E depois chegam na comunhão com Deus, na bem-aventurança. Depois cantaram o nome de Deus é simplesmente o contínuo transbordo da pura devoção. Zelo e seriedade para evitar sacrilégios ao nome são muito necessários nos homens de mente mundana e na companhia do devoto. Então, o zelo e a seriedade são os meios de evitar as ofensas, não é? E a óbvia noção do sagrado e etc, etc. Não é? E são muito necessários para aqueles que têm uma mente ainda contaminada por desejos mundanos. Ó Bharata, o nome de Hari, de Deus, sempre permanece na boca de uma pessoa que adorou Vasudeva, Vishnu, em centenas de nascimentos diferentes. Então essa alma exaltada sempre tem um nome de Deus na sua mente, ou na boca, mas primeiro na mente, não é? Ó Santo Nome, toda a glória a Ti que és eternamente pelos santos, para conferir felicidade eterna ao povo, Tu apareceste diante deles com uma palavra transcendental. Tu destruíste todos os tipos de sofrimento terríveis daqueles que por acaso canta até mesmo o teu reflexo obscuro, conhecido como Namabhas. Então Namabhas, por oposição aos Namapardas, que é o cantar com ofensa, não é? Este é um estágio intermediário, não me vou alongar porque eu vou entrar nisto profundamente. Um pouquinho mais para a frente, estamos chegando lá, mas só esse, que é o pequeno reflexo
da repetição pura do nome, só esse que ainda é um pequeno reflexo disso, já é suficiente para limpar todos os sofrimentos e misérias. Mas enquanto tiver as ofensas, não vai. Oh Harinam, limpando-me de todas as ofensas, eu me refugio inteiramente em ti. Este é o espírito do devoto. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.